dessa mesa. A próxima mesa tem como tema atendimento domiciliar e desenvolvimento infantil. Convidamos para compor a mesa como moderador Paolo Fontani, coordenador de educação da Unesco. E os palestrantes, Francisca das Chagas Souza da Silva, coordenadora de educação do campo da Secretaria de Educação do Estado da Educação e Esporte do Acre, Indira Sherlock, coordenadora da estratégia do programa Trevo de 4 Folhas da Secretaria de Saúde e Ação Social de Sobral, Eliese Serpa, coordenadora do programa Primeira Infância Melhor da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Com a palavra o moderador dessa mesa, Paolo Fontani. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que estamos muito perto da hora da fome, e então eu vou pedir só para cada um de vocês verdadeiramente de ficar nos 10 minutos e ver se tem questões depois. Essa mesa é interessante no sentido que no começo da manhã nós tivemos algumas intervenções que já falaram muito claramente de direito à creche, sim, mas também direito ao atendimento já. Então, acho que essas três experiências vão um pouco falar de como se tenta de desenvolver uma criança de uma forma mais holística. Eu começo com a Francisca das Chagas, da coordenadora de educação do campo da Secretaria de Estado da Educação e Esporte do Acre. Boa tarde a todas as pessoas presentes neste evento. Eu quero inicialmente parabenizar a SAI pela iniciativa e, em nome do governo do Acre, agradecer o convite para poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa pequena e jovem experiência com o Asas da Florestania Infantil, conhecido carinhosamente como Asinhas, que é uma experiência de educação infantil em domicílio. No Acre, na Amazônia, é muito difícil fazer educação. Nós passamos esses 2 dias aqui ouvindo falar sobre o déficit que nós temos para com as crianças, principalmente a primeira infância. Então, se é difícil fazer educação infantil nesse país, na zona urbana, nas áreas rurais, então é muito mais desafiador. Então, o Asas da Florestania Infantil, ele foi pensado, uma experiência pensada para atender as crianças residentes naquelas áreas de florestas mais longínquas, mais difíceis. Obrigada, prefiro. Nas áreas mais difíceis de se chegar, áreas ribeirinhas, áreas de floresta e áreas de assentamento. Me ajuda, por favor. Ok, obrigada. Então, uma das principais características é que o Asinhas, por se tratar de crianças que ficam localizadas em áreas muito isoladas e dispersas na floresta, os domicílios ficam muito distantes das escolas mais próximas. Então, ele foi pensado para que uma pessoa chegasse até a casa da criança e essa criança fosse atendida lá em seu domicílio. A proposta pedagógica foi especialmente pensada para esse público-alvo e o material pedagógico todo produzido também para facilitar essa atividade lá no domicílio da criança.
O nosso objetivo educacional é de oferecer às crianças situações que possam favorecer a ampliação do seu universo de conhecimento a partir de 4 grandes eixos. Trabalhamos linguagem verbal, letramento e conhecimento de mundo, o conhecimento de temas da natureza, da sociedade e de suas relações, o conhecimento matemático, artes e cultura corporal. A tecnologia. A proposta pedagógica está estruturada em 6 módulos, com 20 encontros cada módulo. E cada encontro do agente de educação com a criança acontece 2 vezes por semana, com 2 horas e meia de duração aproximadamente. Cada agente de educação atende crianças de 10 famílias, aproximadamente, porque depende muito também da distância entre os domicílios. E o critério para definir esse número é a distância entre os domicílios, esse número de famílias atendidas. Então, onde os domicílios ficam mais dispersos, existem municípios em que o agente só consegue atender até 6 famílias. A estrutura dos encontros. Então, o material é todo autoexplicativo e esses encontros têm todo o passo a passo de como ele deve proceder quando chegar na residência da criança. Então, a estrutura do encontro, ele inicia com um diálogo com a criança, que é o para começo de conversa. Depois lá vem história, que é o momento da contação de história, ou de leitura de história, de ouvir histórias também da família do adulto presente, e a história que a criança também possa contar, compartilhar. O vamos brincar, que é o momento das brincadeiras, das atividades que são desenvolvidas com a criança. O vamos cantar, o cantinho de leitura, é um momento em que ele vai compartilhar com a criança e com as pessoas que estiverem na residência o momento da leitura, o descobrindo coisas do mundo, que número é esse, são atividades de matemática, fazendo arte, lendo e escrevendo, e por hoje é só, que é o fechamento da atividade do dia. O perfil do agente de educação, quem é esse agente? Bom, esse agente é um jovem da própria comunidade que tenha concluído a educação básica ou que esteja ainda cursando o ensino médio naquela região geográfica. Então, o principal critério é ele ser da comunidade, porque facilita o diálogo com as famílias, conhecer as famílias e as diferentes formas de se chegar até as residências. Ele precisa ser maior de 18 anos para facilitar a contratação dele. Ele precisa expressar-se oralmente com clareza, escrever com clareza e objetividade e ter afinidade com criança. Ele é acompanhado por um técnico do município, que nós chamamos de supervisor municipal, que precisa ser licenciado, preferencialmente em pedagogia, ter experiência em educação infantil ou em comunidades rurais, ter capacidade de interação com as pessoas e de organização do trabalho pedagógico, ter exclusividade para o programa e, fundamentalmente, ser uma pessoa boa de caminhada e boa de desencalhar barcos, subindo o rio, descendo o rio. Precisa ter um preparo físico muito bom também, muita disposição. O Asinhas assegura diferentes momentos de formação continuada para os agentes e para os técnicos. Então, são 3 momentos por ano para os agentes. Eles recebem também a formação em serviço, né? Acontecem os encontros periódicos dentro do município e as reuniões técnicas que nós realizamos ao longo do ano com todos os técnicos dos municípios. O acompanhamento acontece por este supervisor municipal, que é quinzenal. Quinzenalmente ele precisa ir até a comunidade, acompanhar o trabalho do agente, ouvir as famílias, saber da satisfação ou da opinião que a família tem com relação ao que está indo bem e o que precisa melhorar. E é feito também um acompanhamento pela coordenação estadual, porque o programa foi gestado pelo governo do estado, é coordenado pelo governo do estado e executado em parceria com as prefeituras. E aqui nós trouxemos algumas imagens como indicadores de aprendizagem das crianças. Situação de criança acompanhando a leitura no caderno, texto feito pelo agente. Também situação de leitura, as crianças recebem um material, inclusive com um acervo de literatura infantil, que ajuda nas atividades de leitura.
atividade de escrita. E, assim, vale salientar que na região amazônica, lá no interior do Acre, assim, a maioria das famílias, não é comum circular material escrito, material para leitura, jornal, revista, livro. Então, é algo muito raro. Então, o Azinha chega com um acervo que para muitas dessas crianças é a primeira oportunidade de ter contato com o livro, com o material escrito, de interagir. E algumas já iniciam as atividades, já começam a escrever o próprio nome, elas aprendem o nome dos irmãos, do pai, da mãe, enfim, pode prosseguir. Também outra situação de escrita, aí são situações de brincadeiras de roda. Aí é uma comunidade em que a gente consegue agrupar mais crianças, eles moram relativamente próximos. Nós também introduzimos nas atividades do Azinhas iniciação à questão da higiene, né? E uma das atividades é a higiene bucal. Nós distribuímos escovas, creme dental, e o agente orienta também. É curioso, mas algumas famílias é a primeira vez que a criança recebe a escova nessas regiões, escova de dente. E aí a escovação, tem comunidades em que nós chegamos e elas nos recebem com material embaixo do braço e a escovinha na mão esperando a hora de escovar o dente, que é muito interessante. Isso parece estranho alguém falar isso, mas no interior da Amazônia nós temos comunidades assim muito isoladas, de crianças que se viram no espelho pela primeira vez com as atividades que nós desenvolvemos também. Quando trabalhamos com ela, quem sou eu? Em situação de leitura de números, eles trabalham o calendário diariamente com a gente, quando ele vai lá, os dias da semana, do mês, do ano. Trabalhando também a atividade de medida, né? O número como medida, usando a fita métrica. E aí, atividade de arte mesmo, atividade livre. E aí, na ausência da massa de modelar, tem argila, bastante argila. Bom, mais resumido que isso, impossível. Obrigada. Nos colocamos à disposição, se vocês quiserem conhecer melhor nosso material com profundidade. Em 10 minutos não daria para a gente fazer um resumo melhor que este. Obrigada. Então, eu encontrei o meu papel, aquele de passar as slides. Agora temos a Indira Sherlock, que vai falar da experiência de Sobral, no Ceará. Obrigado, Indira. Bom dia a todos e a todas. Agradecer a oportunidade de apresentar um pouco do que faz a estratégia Trevo de 4 Folhas, que é uma estratégia de redução da mortalidade materna e infantil no município de Sobral, desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Sobral por meio da Secretaria da Saúde e Ação Social, desde 2001. E para a implantação dessa estratégia, foi feito um estudo dos óbitos maternos e infantis que aconteciam no município e foram identificadas algumas necessidades sociais. Foi identificada a importante visão de que os determinantes dos óbitos não eram apenas as condições de saúde, mas também as condições sociais. E dentre essas condições sociais foi observada a ausência de apoio familiar às gestantes, puérperas e crianças em situação de risco clínico e social. E é observado também que o grande número dos óbitos infantis se concentravam no componente neonatal. Por isso, o Trevo foi implantado com o objetivo de garantir apoio social às gestantes, puérperas e crianças menores de 2 anos em situação de risco clínico e social e também reduzir a mortalidade materna e infantil no município. Próximo. E para isso nós utilizamos algumas estratégias, algumas linhas de ações para a redução dos óbitos evitáveis. E o principal foco de atuação do Trevo é esse que está de vermelho, que é o apoio de madrinhas, padrinhos e mãe social. E é o que nós vamos nos deter nessa apresentação por ter mais ligação com a mesa em que estamos. Próximo. Para essa questão do apoio social, né, o que é essa figura importante da madrinha e do padrinho social?
são pessoas da sociedade civil, ou então pessoas jurídicas, né, empresas, que se sensibilizam com a estratégia de apoio do Trevo e passam a colaborar mensalmente com o Trevo de 4 Folhas, para, juntamente com os recursos do Fundo Municipal de Saúde, viabilizar o apoio social oferecido às famílias. É importante destacar que essa contribuição feita pelas empresas e pelas madrinhas e padrinhos sociais, ela é repassada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança, de forma a garantir transparência com o recurso e também possibilitando o desconto do imposto de renda devido, respeitando os limites da Receita Federal. Próximo. Em relação ao apoio social que é oferecido, nós oferecemos o apoio de mãe social com base em critérios pré-estabelecidos, certo? E o que é a mãe social? É uma pessoa da comunidade que é identificada pelo agente comunitário de saúde e é selecionada pela equipe do Trevo de 4 Folhas com base em um perfil também. Os principais pontos analisados nessa seleção é a idade, né? Precisa ser uma mulher da comunidade com mais de 25 anos, que tenha pelo menos 4 anos de estudo, ou então, dependendo da localidade, que pelo menos saiba ler ou escrever, e que não possuam pessoas dependentes de seus cuidados, certo? Elas também, depois dessa seleção, passam por momentos de capacitação pela equipe do Trevo, e para atuação com as gestantes, crianças menores de 2 anos e puérperas em risco clínico e social, e na condição da ausência do apoio familiar, elas são remuneradas para essa atuação, com base numa diária de salário mínimo, e também é repassado, é feito um cadastro dessa mulher no INSS como autônoma, como forma de garantir também direitos como licença maternidade, auxílio doença, etc. Próximo. E quais são as funções dessa mulher na comunidade, no domicílio? Elas apoiam gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 2 anos, como eu já falei, que não possuem apoio familiar, na realização das tarefas domésticas e também na orientação dos cuidados com o bebê e no autocuidado materno. Elas procuram também garantir à família condições para o exercício da maternagem e da paternagem, já que nos momentos de atuação, além dos cuidados exercidos, elas também procuram desenvolver a autonomia da mulher para o autocuidado e desenvolver a autonomia da família para os cuidados adequados com o bebê. Procura também garantir à família condições para fortalecer o vínculo mãe-bebê-família. Muito importante para o desenvolvimento. E a atuação dessa mãe social, como é que é pautada? Elas não realizam visitas domiciliares. O trabalho delas é realizado dentro do domicílio, com um período de 8 horas diárias, certo? E o tempo de permanência dessa mulher vai acontecer de acordo com a necessidade da família, de acordo com os riscos identificados naquela família. E ela vai ficar enquanto houver essa necessidade. E elas são supervisionadas pela equipe do Trevo de 4 Folhas através de visitas domiciliares que são realizadas para acompanhar o trabalho dessas mulheres. Elas também têm uma grande interação com a equipe de saúde da família, já que o agente de saúde identifica essas mulheres e também por elas serem uma ponte para sempre estarem levando informações quando a equipe visita, sobre a evolução dessa família acompanhada. E elas recebem um kit, como mostra nessa foto, que contém uma bolsa personalizada, o fardamento, materiais para garantir que elas tenham uma melhor qualidade de trabalho, equipamentos de proteção individual, e também o guia de ação da mãe social, como mostrou ali na foto, que são normas para a atuação dessa mulher no domicílio. E a capacitação, aqui mostra algumas fotos, nós desenvolvemos uma metodologia participativa, certo? Crítico-construtiva, de forma a também conhecer, captar o conhecimento prévio dessas mulheres e agregar novos conhecimentos para as necessidades da sua prática no acompanhamento às famílias. E nesses momentos de capacitação, a capacitação se desenvolve anualmente, mas nós também desenvolvemos durante as visitas de acompanhamento do trabalho da mãe social, a formação em serviço mesmo, acompanhando as atividades que elas realizam.
E nós utilizamos oficinas nessas capacitações para desenvolver também a interação da mãe social com o grupo de mãe social. Próximo, nós trabalhamos alguns conteúdos pautados em 3 principais focos. Todos os módulos que nós trabalhamos com as mães sociais podem ser resumidos nesses 3 pontos, que é a questão do comportamento ético junto à família, que nós trabalhamos a ética do cuidador, porque vai se inserir uma pessoa dentro de uma família e cada família tem sua realidade diferente. Também trabalhamos com a questão dos cuidados com a gestante, com a puérpera e recém-nascido, e também a criança menor de 2 anos, dando também um enfoque nessa questão do cuidado da criança para a promoção do aleitamento materno e para a questão do desenvolvimento infantil. E também os cuidados com o ambiente doméstico, que vai não só a realização das tarefas domésticas, mas também a preparação do ambiente que vai receber uma criança. Próximo. E nessa capacitação nós temos o objetivo, né, de tornar a mãe social apta a desenvolver ações para o fortalecimento do vínculo da gestante e do futuro pai com o bebê, entendendo que pensar em desenvolvimento infantil tem que se pensar desde o momento da gestação, e também tornar apta a essa mãe social oferecer condições para o acolhimento afetivo do bebê, pensando, incentivando a mãe a já pensar no nome que vai dar ao bebê, a pensar no cantinho que vai receber esse bebê, aí pensando como é que a família vai receber esse bebê. E também, volte só um instante, por favor. E também respeitar o momento vivenciado pela família com a chegada do bebê, que é um momento de extrema mudança, né? Que várias mudanças. Próximo. Nessa capacitação das mães sociais, a gente procura também desenvolver, além de outras atividades, né? Também oferecer a essas mães sociais que elas se tornem aptas a observar os aspectos do desenvolvimento da criança. E nesse tópico com as mães sociais, a gente trabalha muito com a caderneta de saúde da criança, incentivando ela também a trabalhar junto com a mãe a importância de observar o que tem nessa caderneta e assim identificar também situações de risco de atraso no desenvolvimento, tornando também essa mãe apta a criar oportunidades para a interação da família com a criança, certo? E próximo, também para que ela tenha a capacidade de evitar acidentes na infância. Próximo, muito grata. Muito obrigado. Muito obrigado, Andira. E agora vamos ter a Leif, que vai apresentar a experiência do PIN no Rio Grande do Sul. Acho que isso não está funcionando. Gente, bom dia, boa tarde. Já é um horário bem adiantado. Vou tentar correr um pouquinho para tentar passar um filme no final de 4 minutos. Eu faço a provocação ali no presente, na verdade já foi bem entendido desde ontem, o futuro e a criança está aqui agora. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. No Rio Grande do Sul, então, a gente desenvolve uma política pública desde 2003, com o objetivo principal de atender famílias em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos espaços, tanto quilombolas quanto áreas indígenas, e um objetivo principal dar condições para essa família, então, entender o processo de desenvolvimento infantil, sempre na inter-relação com as equipes de saúde da família, com os CRAS, com os serviços disponíveis nesse município para atender a primeira infância. E lá no estado, eu pincei essa frase do Paulo, que eu assisti numa oficina do Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis, que para mim sintetiza muito que hoje o consenso de todos aqui, pelo menos, já é garantido de que não adianta querer fazer um trabalho isolado para a primeira infância nem para nenhuma infância. Então, ele diz que os novos desafios epidemiológicos da modernidade só poderão ser resolvidos por uma atenção básica com equipes multiprofissionais, enfoque biopsicossocial do indivíduo, da família e da comunidade e parcerias com a sociedade, sob pena de ser gradativamente irrelevante para a saúde infantil.
eu acho bem importante, que para mim sintetiza exatamente o que o nosso pensamento e nossa ação está sendo trabalhada. Eu não sei se aqui é só clicar em cima. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Bom. A família, para nós, então, é o elemento principal do programa. Ela é visitada semanalmente. Eu quero chegar nesse momento em função do tema da mesa. Essa família, então, ela vai receber toda uma metodologia pensada com esses fundamentos, Bowlby, Winnicott, Piaget, Vygotsky, as neurociências, e numa metodologia copiada do Educa Tu Hijo, que é um trabalho que existe em Cuba há quase 20 anos. No Estado, então, a gente tem uma relação estadual e intersetorial, com essas secretarias envolvidas: Educação, Saúde, Justiça e Direitos Humanos, Trabalho e Desenvolvimento Social, Política para as Mulheres e Secretaria da Cultura. Existe um comitê gestor, então, estadual, pensando as ações para a primeira infância. Cada secretaria já tem ações bem importantes e fundamentais para esse público. Então, na verdade, a gente faz uma costura entre essas ações para poder dar conta com melhor qualidade ao visitar essa família. Existe, então, no programa Primeira Infância, esse grupo técnico estadual, que também tem multiprofissões. São em torno de 28 pessoas hoje, onde cada consultor ou técnico servidor da Secretaria da Saúde, que coordena esse programa no Estado, ele atende em torno de 20 municípios, dando um acompanhamento sistemático através de visitas, banco de dados, e-mail, telefone, e sempre estimulando e querendo saber como é que o município está resolvendo as suas questões. Lá no município, então, um grupo técnico municipal, também intersetorial, pelo menos com 3 áreas presentes: saúde, educação e assistência social. E esse grupo municipal, então, faz a gestão do programa no município, na interlocução com seus secretários e secretárias. Existe um monitor que vai atender, então, diretamente o planejamento das ações desse visitador. E, enfim, o visitador, onde eu quero focar. Ele é a pessoa, então, que faz a visita semanal. Ele tem uma metodologia de atendimento, onde segue um currículo básico. E o mais importante é, primeiro, identificar e estar bem consciente do movimento cultural e da vida cultural dessa família. A partir daí, então, são sugeridas as atividades sobre o desenvolvimento infantil, como melhor adaptar, então, essas atividades, ações, para aquela faixa etária conforme a realidade daquela criança. Esse visitador, então, ele tem 3 momentos da visita, onde eu acho importante salientar que, primeiro, ele faz uma retomada da semana. Como é que foi a sua semana? Se foi ao posto de saúde, se fez a vacina que estava prevista, como estão as ações na relação com a criança, como foram nessa semana. No segundo momento da visita, então, ele vai oferecer uma atividade para esse adulto cuidador que predomina a mãe. Tem alguns pais também que recebem a visita e muitos avós que ficam com as crianças, que recebem, então, essa orientação. E nesse segundo momento, então, a mãe ou o pai ou esse cuidador vai receber essa indicação e orientação e vai desenvolver com seu filho. E num terceiro momento, então, ele vai acordar de que tipo de atividade melhor para aquela semana ser desenvolvida com a criança. E na próxima semana da visita, retoma, então, esses 3 momentos, para dar a ideia de continuidade no processo do desenvolvimento integral da sua criança. As modalidades de atenção, então, são com famílias que tenham crianças até 3 anos ou gestantes, é uma visita semanal na casa da família. Com crianças, então, de 3 a 6 anos, a atividade semanal acontece nos espaços da comunidade, que pode ser associação do bairro, paróquia de igreja, centro comunitário. Tem famílias que emprestam os seus espaços de pátio para realizar atividade naquela comunidade, e assim por diante. E muitas reuniões comunitárias, que para nós também é fundamental incluir toda a comunidade presente, para entender a importância dessa inter-relação na comunidade, para defender e priorizar a primeira infância. Algumas
A gente faz um acompanhamento sistemático através de um banco de dados, onde cada município, então, tem acesso para alimentar esses dados. E a gente faz recortes do acompanhamento no desenvolvimento infantil com a família. A cada final de idade da criança, do 0 até o 1º ano, são 4 paradas. Depois, do 1º ano ao 2º ano de vida, 2 paradas. E depois de 2 anos ao 6º ano da criança, a cada aniversário da criança, junto com a família, a gente vai acompanhar como estão esses indicadores básicos das competências e habilidades da criança. E é importante nisso que a família vai se apropriando de tal forma desses conhecimentos, que é um conhecimento que ela vai ficar para o resto da vida, que para nós isso é o fundamental, quer dizer, a família está se apropriando de um processo de crescimento que esses cuidadores presentes na família são fundamentais nesse protagonismo. Algumas estratégias para o visitador, então o Estado repassa guias de orientação, tanto para a família quanto para os visitadores e equipes técnicas, faz uma supervisão e formação periódica, desde formação inicial e sistemáticas, por região do Estado, ou no município mesmo, ou em Porto Alegre, convidando então essas equipes técnicas. Alguns dados do programa: hoje nós temos 2.342 visitadores, fazendo visitas semanais a essas famílias, dá em torno de 88 mil crianças sendo beneficiadas em 50 mil famílias. O que para nós também é importante, chamar a atenção desse período da vida. Então, a gente mobiliza a comunidade, tanto nesses 254 municípios que já tem o programa, quanto em Porto Alegre, que também tem. Em Porto Alegre, rebatizaram o PIN de PIM-PIA, Primeira Infância Melhor, Primeira Infância Alegre, e o PIA é uma expressão bem gaúcha, então, na verdade, faz uma interlocução bem importante com a identificação no município. E a gente realiza, então, eventos, desde capacitação com radialistas, que para nós tem sido um ganho significativo nas comunidades. Todo mundo tem um rádio, todo mundo ouve rádio. E esse radialista sensível às questões da primeira infância são parceiros fundamentais nessa interlocução com as comunidades. O Seminário Internacional, o Dia do Bebê no Parque, a gente imitou a Semana de Canela, Semana do Bebê de Canela, lá no Rio Grande do Sul, que já é uma metodologia para chamar a atenção dessa idade, que faz o maior sucesso. Então, a gente também realiza a Semana do Bebê no Rio Grande do Sul, de 20 a 27 de novembro. E vamos ter nosso seminário dia 23 e 24 de novembro, dentro da semana, todos estão convidados, onde vai ter também o primeiro encontro da visitação domiciliar, dando ênfase aos agentes comunitários de saúde e visitadores, e também com o lançamento do Prêmio Salvador Célia, que esse ano a gente quer premiar 7 experiências exitosas na visitação domiciliar pelo visitador do PIM ou pelo agente comunitário de saúde. Eu acho que aqui eu encerro. Os materiais de apoio, guias, bolsas, bicicleta, para os visitadores chegarem com mais facilidade, e computador para cada município ter o seu equipamento para poder gerar essas informações no banco de dados. E a aprendizagem realmente começa aqui, nessa segurança do pai ou da mãe ou desse adulto cuidador no entendimento do processo do desenvolvimento infantil do seu filho. Não vai dar tempo de passar o filme, mas vai ficar à disposição no nosso site. É um filme bem interessante, assim, de uma experiência em área rural que a gente tem, onde o visitador, então, semanalmente sobe e desce morro para chegar na casa e dar dicas de orientação a essas famílias. Muito obrigada, estamos à disposição. Pena que o tempo é pequenininho. Muito obrigado, Lies. Muito obrigado para as 3, na verdade, vocês conseguiram ser concisas e ao mesmo tempo apresentar 3 experiências extremamente interessantes, acho, com algumas similaridades. Nós temos uma pergunta para o momento, e é para a Indira. A mãe social trabalha na casa diariamente? Sim. A mãe social... A mãe social, ela trabalha diariamente. Por exemplo, tem situações, só para retratar um pouco assim, tem bebês que nos primeiros dias de vida a mãe não está apta para cuidar daquele bebê. Tem algumas dificuldades na questão da promoção do aleitamento materno, no cuidado com o bebê. Então, enquanto houver esse risco, enquanto a mãe social ainda não tiver conseguido desenvolver a autonomia da mãe nesse processo,
ela permanece enquanto houver o risco. Assim em outras situações também. Então, muitas vezes passam numa jornada de 10 dias, 15 dias, tem casos que passam até um mês com aquela família. Acho que... Muito obrigado. Eu não sei se tem outras questões, senão acho que todo mundo está pronto para ir almoçar. Muito obrigado pelas intervenções. Muito obrigado, Unesco, por ser convidado aqui para a Secretaria de Assuntos Especiais, e nós temos o prazer de ser parceiro também do PIN, então é um prazer ver essas experiências aqui. Acho que podemos aprender de muitas dessas. Então, muito obrigado e almoço. Só mais uma informação. Aos palestrantes da tarde, gentileza levar suas apresentações